Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Nós estamos nesse vídeo para falar sobre educação religiosa, sobre a atividade número 7, que tem sobre o tema a religião hindu. O objetivo portanto, conhecer o hinduísmo ou a religião hindu, beleza? Então, vamos que vamos. A atividade ela começa com um texto falando sobre essa religião. Nós vamos ler juntos para que, porventura, houver alguma palavra difícil, eu possa explicar o significado dessa palavra para que vocês tenham um melhor ou uma melhor compreensão do texto. Ok? Então vamos lá. O hinduísmo, né? Essa figura aqui é a figura de uma das maiores divindades, né, do hinduísmo, já que o hinduísmo é uma religião politeísta, né? Ou seja, existem várias divindades dentro dessa religião. E uma das maiores é o Brahma. E lembra alguma coisa? Cerveja, Brahma, cerveja, exatamente, né? A cerveja mais conhecida do Brasil tem por nome uma divindade hindu. Exatamente. Então, Brahma é essa divindade aqui. Professor, por que ela tem 3 caras? Porque, na verdade, trata-se de uma trindade, né? E nesse aspecto se parece com a religião cristã, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Mas na religião hindu, no que se trata do Deus Brahma, na verdade essa divindade é 3 divindades dentro de uma pessoa, de um corpo só, que seria Brahma, Vishnu e Shiva. Certo? Beleza? Então vamos continuar. É a terceira maior religião do mundo, cerca de 1 bilhão de fiéis, e provavelmente a mais complexa, e surgiu no continente asiático, especificamente na região do país Índia. Aqui, ó, eu circulei de vermelho, né? A Índia pega toda essa região aqui. Ela engloba quase todas as tradições religiosas daquela religião, com exceção do budismo e o jansenismo, certo? Que são outras religiões. A palavra hinduísmo é de origem persa. Persa foi o nome de um império, né, da antiguidade muito poderoso durante um tempo, na verdade bastante tempo, que se localizava nessa região aqui, né, aonde hoje é o atual Irã, país Irã, certo? Ou seja, a palavra hinduísmo é de origem persa, reino que teve sua capital na região do atual Irã, para denominar o rio Hindu, e faz referência a todos os povos que viviam na região por onde transcorria esse rio, no subcontinente indiano. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que esse nome hindu foi o nome dado pelos persas, lá na antiguidade ainda, às populações que viviam nas margens do rio Hindu. O rio Hindu, nessa imagem aqui embaixo, você tem como identificar melhor. O rio Hindu é esse rio aqui. Então, as populações que viviam aqui, os persas que dominavam essa região aqui, eles vão chamar essas populações de rio Hindu, ou melhor, de hindus, certo? E isso vai identificar o grupo de religião ou o grupo de divindades, né, que eram praticadas, que eram adoradas por essas populações. Então ficou denominado religião hindu, que é o grupo de divindades adorados pelas populações que moravam à margem do rio Indo, hindus, certo? Beleza, então, vamos continuar. No hinduísmo, não há um fundador, como em outras religiões, né? No cristianismo, Jesus Cristo, no islamismo, Maomé e assim por diante. A partir disso, as divindades que podem chegar a milhões fazem parte da vida cotidiana. Mesmo existindo templos, o culto é realizado normalmente nos lares, onde existem altares para os deuses favoritos. Nesse sistema de crenças, os dogmas não são rígidos, ou seja, os ensinamentos eles não são fechados, não são rígidos, né? Eles podem, como eu posso dizer, eles podem ser interpretados de várias maneiras, certo? O que permite a incorporação de tradições variadas, ou seja, de outras religiões inclusive. Contudo, respeita-se muitos textos sagrados, a maior parte escrito em sânscrito, que é uma
língua que falava-se há centenas de milhares de anos atrás, certo? Que são os escritos sânscritos, né? Da qual foram escritos os escritos sagrados do hinduísmo. Desses escritos do hinduísmo, destacam-se a Ramayana e o Mahabharata como tratados religiosos e filosóficos, bem como narrativas místicas sobre os governantes da Índia antiga. Considera-se uma das religiões mais antigas da humanidade. O hinduísmo tem a sua origem na pré-história e remonta à antiga Índia, ou à Índia antiga. Porém, é no período pré-clássico, entre 1500 e 500 a.C., idade do ferro na Índia, né, onde o ferro foi descoberto, que os Vedas serão escritos pelos invasores arianos, instituindo um conjunto uniforme de crenças, formando o hinduísmo védico, onde se cultuava deuses tribais. Ou seja, aí está dizendo que a história do hinduísmo é dividida em 3 partes, né? O período védico, que é o hinduísmo védico, que vai ser a primeira forma de religião hindu, que eram praticados pelos antigos moradores daquela região, ou pelos primeiros moradores da região do Rio Indo. Vai ser o hinduísmo védico, certo? Vedas são um conjunto de conhecimentos escritos, né, de literatura que foram escritos por esses antigos moradores da região do Rio Indo, né? Então, essa primeira forma de religião, que vai ser a religião dos primeiros moradores dali, vai ser chamado de hinduísmo védico, onde se cultuava os deuses tribais. Posteriormente, vai ser a segunda fase do hinduísmo, a trindade Brahma, Vishnu, Shiva, que vai ser chamado de hinduísmo bramânico, que é justamente quando surge essa divindade aqui, o Brahma, certo? É a segunda fase. Atualmente, por fim, vai existir o hinduísmo híbrido, que vai ser o hinduísmo bramânico com influências do cristianismo e do islamismo. Beleza? Então, esse é o escrito sobre as informações que vocês vão utilizar para poder fazer as atividades, né, as questões, certo? E para chamar a atenção de vocês, porque eu vou fazer essa referência nas questões, todo o texto é dividido em partes. As partes são sempre divididas por espaço, certo? O primeiro parágrafo, certo? O nome dessas partes são chamadas de parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto e último parágrafo. Beleza? Né? Tá aqui o hinduísmo védico, o hinduísmo bramânico, o hinduísmo híbrido. Certo? Beleza, então. Atividade. Vamos pensar agora, hein? Pensar bastante. E tá tudo no texto, beleza? Vamos lá, então. Dentro de todas as religiões do mundo, qual ranking se encontra a religião hindu e em qual país surgiu essa religião? Né? Ou seja, em que ranking ele está das maiores do mundo? E em que país? Está no texto. Atividade 2. De acordo com o primeiro mapa, em qual continente o país Índia está localizado? Beleza, é só olhar, né? Tá as referências lá. Certo? Atividade 3, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, olha a menção do parágrafo aí. Por que podemos afirmar que a religião hindu é de característica politeísta? Tá lá no texto também, é só dar uma olhadinha. Beleza? Atividades 1, 2 e 3. Atividade 4. Em relação à atividade 6, terá que pesquisar. Vai ser uma pesquisa na internet ou em livros. Atividade 6 somente. O restante está tudo no texto, tá? Atividade 4. Marque a opção abaixo que indica por que os praticantes dessa religião hindu receberam esse nome, né? A, B, C ou D. Atividade 5. Tendo como base o parágrafo 3, marque abaixo a opção que indica a principal forma de culto dos hindus. Qual é a principal forma? Ele se reúne na mata?
nas suas próprias casas, em templos, no quê? Atividade 6. A Índia, o país, passou por várias revoluções de cunho religioso, as quais motivaram a perda de parte do seu território. Ou seja, após essas revoluções, a Índia perdeu um território que se transformou num outro país. Certo? Abaixo consta um país que fazia parte da Índia e depois se tornou um país independente e passou a se chamar... Na verdade, esse texto está até descrito errado, né? Seria melhor descrevê-lo assim. Abaixo consta uma região que fazia parte da Índia e depois se tornou um país independente e passou a se chamar Paquistão, Caxemira, Bangladesh ou Ásia. Deixa eu me transportar para cá. Atividade 7. Tendo como base a leitura do texto, explique por que podemos considerar o hinduísmo uma tradição religiosa escrita e não oral. Tradição religiosa, os ensinamentos são passados de forma oral. E a tradição escrita, então por que a religião hindu é considerada uma tradição escrita e não oral? Está lá no texto lá, beleza? Se não me engano está no 4º parágrafo, tá? E terminamos. A gente se vê na próxima semana na atividade 8, beleza? Ó, beijo para vocês e até mais.